Olá, tudo bom? Bom, me chamo Nivaldo Pedro de Oliveira, sou aluno do curso de doutorado da Unida e estamos aí numa etapa final já do nosso trabalho, que é justamente a defesa, né? Caminhando ainda para esse processo da defesa e para esse congresso, né? Esse seminário, melhor dizendo, a gente está com um trabalho denominado uma revisão de literatura denominado um paralelo ali entre as concepções pedagógicas de Moacir Gadotti e Dermenval Saviani. Bom, a nível de contextualização, destaca-se que a educação brasileira ela é marcada por diferentes concepções, né? E no que especifica as concepções pedagógicas. Para isso, a gente tem aqui esses dois grandes autores, né? Eu lembro, de acordo com as buscas, com as leituras, que Gadotti e Saviani são referenciais de uma educação crítica, né? E com base nisso, a gente acredita que ambos defendem a educação como um instrumento de transformação social. Possuem também fundamentos teóricos distintos, porque embora eles apresentem esse referencial crítico da educação, ainda assim cada um tem o seu viés, cada um tem o seu olhar, né? Por esse motivo, a gente acredita que possui aí seus fundamentos teóricos de maneira divergentes, né? Pelo menos os objetivos são bem semelhantes, né? E assim, o trabalho em si construído, ele aborda justamente esse paralelo, né, entre as concepções pedagógicas de Moacir e o Saviani, que são dois importantes pensadores da nossa educação brasileira. Eu posso dizer que a contribuição dos dois é muito rica para o nosso processo de influenciamento, melhor dizendo, perdão pela palavra, e, claro, contribui muito para a formação de professores em relação à prática educacional. Eu penso que a nível de relevância, o estudo ele está alinhado no compreender as propostas desses dois autores, né? Pelo menos as propostas teóricas no que especifica a essa educação crítica, né? Que tanto se fala, é uma educação democrática para a sala de aula, né? Para o contexto educacional e, claro, uma educação comprometida com a transformação social. Assim, eu penso que analisar essas concepções foram positivas para esse processo, né, vai contribuir muito para o fortalecimento da formação acadêmica de qualquer docente, além de oferecer subsídios, né, para nós que somos professores ali da educação básica e que desenvolvemos práticas pedagógicas no nosso dia a dia, sabe? E precisamos daquela reflexão ali no chão da escola, é isso que a gente acredita, né? E pensar também num processo inclusivo que tem que estar voltada e alinhada à formação integral dos estudantes. Em relação aos objetivos, a gente traz os objetivos geral e específico, onde geral a gente destaca uma análise em relação ao paralelo, né? Quando a gente fala de paralelo, essas viés, esses dois teóricos, né, em relação às concepções pedagógicas deles, no identificar de forma comparativa essas principais aproximações, diferenças e contribuições para a educação brasileira. E como específico a gente destaca que é identificar a aproximação entre os autores, apontar diferenças teóricas entre eles, né, e consequentemente analisar essas contribuições para a nossa prática docente. Em relação à indagação para o estudo, pensou-se como as concepções pedagógicas de Moacir Gadotti e Demerval Saviani se aproximam e ao mesmo tempo se diferenciam em relação aos fundamentos teóricos, ao papel da escola, ou pelo menos o trabalho do professor e da formação crítica que esses estudantes desenvolvem no chão da escola, né? Considerando ali a produção científica disponível na literatura. Então, com base em algumas consultas realizadas, a gente pode entender que as concepções pedagógicas de ambos os autores contribuíram muito, né, para diversas convergências, porque eles defendem uma educação crítica, eles defendem uma educação democrática e, claro, uma educação comprometida com a transformação social, além de diferenciar quanto aos referenciais teóricos, embora cada um tenha a sua linha de pensamento, mas as estratégias pedagógicas que nós desenvolvemos
se atrelam e se alinham a essas duas concepções. Então, assim, eu penso que quanto aos referenciais teóricos para essa prática pedagógica, eu penso que a concepção linear quanto aos referenciais ajudam bastante, enfatizam uma educação emancipadora inspirada na pedagogia, né, freiriana. Pelo menos um aborda isso, enquanto o outro traz uma pedagogia histórica crítica, né, olhando ou pelo menos priorizando a apropriação sistematizada do conhecimento em relação a essa emancipação humana, porque no final das contas todo o processo se dá por isso. Bom, em relação a metodologias, a gente tem aqui, foi um estudo que traz uma revisão de literatura, houve-se uma pesquisa bibliográfica, é de abordagem qualitativa e, claro, com uma natureza explicativa, porque tentamos aplicar essa explanação de acordo com os teóricos que a gente vai discutindo ao longo do texto, incluindo os próprios teóricos Gadot e Saviani, tá bom? Em relação às fontes, se consultou livros, se consultou artigos, documentos oficiais, e em especial algumas teses e dissertações que buscamos ali em sites confiáveis. Em relação aos principais ideais de Gadot, se selecionou que Gadot ele se inspira em Paulo Freire, ele defende uma educação popular, ele demonstra uma educação democrática em seus escritos, ele dialoga em relação a esse processo, ele foca na participação, na sustentabilidade e o principal, a autonomia dos estudantes. Ou seja, o que a gente pode deduzir aqui? Que essa educação emancipadora ela busca formar sujeitos críticos, autônomos e capazes de compreender a realidade para transformá-lo por meio da participação consciente na sociedade. Assim, eu penso na minha concepção de Gadot que o processo educativo ele ultrapassa a simples transmissão de conteúdo, porque está valorizando o diálogo, ele está valorizando a reflexão e a formação de cidadãos comprometidos com essa justiça social que a gente tem hoje no ambiente escolar, ou pelo menos a gente luta para oferecer isso no ambiente escolar, né? Ou seja, uma democracia que automaticamente está ofertando a promoção para uma cidadania. Esse sujeito ele sai do chão da escola como um ser mais consciente, como um ser mais pensante de si e do outro. Em relação a esse paralelo, eu posso trazer já os ideais de Saviani, porque ele tem uma pedagogia histórico-crítica, ele materializa o histórico dialético, ele traz uma valorização do conhecimento científico, ele informa que a escola como espaço de socialização e de saber faz uma diferença hoje no contexto real do chão da escola, ele luta por uma formação crítica em seus escritos e, ao final de tudo, a emancipação humana, ou seja, o conhecimento sistematizado corresponde aos saberes. Eu penso que esses saberes críticos, históricos e culturais produzidos pela humanidade e organizados de forma crítica ao longo do tempo. E assim, nessa concepção de Saviani, eu posso dizer que a apropriação possibilita com que o estudante ele desenvolva esse senso crítico, essa formação crítica que ele tanto defende, né? Então eu penso que a escola ela desenvolve esse papel, a escola ele tem esse potencial de despertar no estudante, né? Quando ele de fato ele recebe a orientação e claro, se garante o acesso em relação a essas informações, esse conhecimento, tendo ali o professor como direcionador para esse estudante, que isso é muito louvável no processo, favorece a educação crítica e emancipadora, né? Que é o que geralmente os dois autores eu percebi que eles trazem em comum. Bom, fazendo esse paralelo entre os dois autores, eu posso dizer que Gadot trata de uma educação popular, enquanto Saviani trabalha a pedagogia histórico-crítica. Gadot dialoga, Saviani ensino sistematizado. A Gadot explora a participação e tem um professor como mediação.
Saviani mostra a organização curricular e o professor organizador do ensino, porque independente do aluno ser protagonista hoje, ele precisa do direcionamento. E esse direcionamento quem é que vai dar? O professor, que tem um papel hoje de mediador no processo, né? Gadotti, ele foca nessa formação cidadã, enquanto o Saviani trata da apropriação do conhecimento científico, que acaba sendo uma educação crítica e transformadora. Então, basicamente, a gente consegue fazer esse paralelo entre esses dois autores. Bom, a nível de contribuição para a prática docente, fazendo esse paralelo entre os dois autores, a gente pode dizer o seguinte, que Gadotti tem metodologias participativas, aprendizagens colaborativas, protagonismo estudantil e formação cidadã. Então, esses 4 pilares eu classifico como pontos contribuidores para a prática docente dos pensamentos de Gadotti, enquanto Saviani ele foca no planejamento dialético, a organização dos conteúdos, o ensino intencional e a formação intelectual, o que de fato faz com que um complemente o outro, ou seja, nenhum e nem outro é mais importante, porque eles se complementam, eles se completam, eu posso dizer assim, em relação a esse viés filosófico desses dois autores. A nível de resultados do nosso estudo, o que a gente quer deixar para os nossos interlocutores? Ambos defendem uma educação pública de qualidade, valorizam a formação crítica, a escola possui um papel social e transformador, consequentemente, as diferenças são metodológicas e filosóficas, né, em relação a esse contexto, mas as teorias podem ser complementares na prática docente, o que eu falei há pouco. Nenhum e nem outro é mais importante, ambos se completam no processo do que especifica o chão da escola. Como considerações finais, a gente aponta que tanto Gadotti quanto Saviani eles permanecem atuais, né? Então, basicamente, independente de nós termos novos autores aí que trabalham aí as questões filosóficas da prática pedagógica, mas ainda assim eles dois são a referência de muitos autores na nossa literatura atual. Suas teorias fortalecem a formação de professor, porque é inegável estar em alguma formação que não ouça o nome de Gadotti ou de Saviani, né? Mas, em compensação também, a gente traz como conclusão para o nosso trabalho que ambos defendem a democratização da educação, ou seja, os olhares que eles têm, o cuidado que eles têm é exclusivamente para esse processo de que todos têm direito a essa educação e essa educação ela precisa ser emancipadora, essa educação precisa ser democrática. Então, assim, a integração de suas contribuições só favorece a prática pedagógica em relação ao contexto crítico, inclusivo e socialmente comprometido. Então, eu penso nesse viés e acredito também nesse contexto como colaborativo na nossa prática pedagógica. Bom, aí a gente fecha a nossa exposição com essa concepção pedagógica que diz: educar é transformar a realidade e formar consciências. Então, eu acredito que, independente dos dois autores aqui, a gente até colocou 2 trajetórias, o mesmo compromisso, uma educação humana crítica e transformadora. Então, acredito que, independente de Gadotti ou Saviani, que se discuta, que se utilize como referência para os nossos planejamentos, para o nosso contexto de sala de aula, ambos estão aqui no processo de colaboração e de ajuda, que isso é muito importante. E meu muito obrigado a todos aí que puderem estar contemplando essa visualização de trabalho. E eu quero dizer o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Moacir Gadotti. O papel da escola é socializar o saber sistematizado. Demerval Sabiani. Com essas 2 palavras de autores, eu encerro o nosso momento.